Voltamos com Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM, nos 107,1 e também na Rádio Cultura M, nos 830 kHz. Agora em Belo Horizonte, 12h e 36 minutos. Vamos conversar agora com o deputado estadual Lucas Lasmar, da Rede Sustentabilidade. Entre outros assuntos, vamos falar sobre o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, e também sobre o sucateamento das estruturas de saúde da FEMIG, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Obrigado, deputado, por ter atendido o nosso convite. Boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vindo à André, Rede Notícia. Adriana, é um prazer estar aqui para a gente falar desse projeto mais importante da última década que vai discutir na Assembleia, que é o PROPAG, que é uma nova negociação da dívida do Estado, que é uma dívida que é possível ser paga. E é importante a gente contextualizar, né? Porque Minas Gerais vai ter que tentar, na verdade, amortizar essa dívida, né? Uma dívida de 165 bilhões de reais que vai ser amortizada cedendo alguns ativos públicos, né? Alguns prédios. E essa ideia que faz parte, então, do PROPAG, que é esse plano proposto pelo governo federal, cuja adesão também já foi aprovada pelos senhores deputados. Eu queria começar já falando com o senhor, deputado, desses 300 imóveis, né? A gente tem alguns onde funciona a UENG, toda a estrutura da Universidade Estadual de Minas Gerais. E o senhor tem sido muito ativo, principalmente nas suas redes sociais e também na Assembleia Legislativa, na defesa de que esses prédios sejam preservados dentro do Estado, como patrimônio. Eu queria que o senhor falasse mais a respeito disso. Bom, é importante destacar que eu enxergo que o Zema negligenciou essa dívida desde o início do seu mandato e agora a gente vê que o PROPAG, né, que foi um projeto do próprio senador Rodrigo Pacheco e liderado na Assembleia pelo nosso presidente Tadeu Martins Leite, vem para trazer uma nova forma de pagamento da dívida. O regime de recuperação fiscal é impagável. Incide sobre um juros de IPCA mais 4%. Que, aliás, não foi nem aprovado pelos deputados, né? Não. O RRF não foi aprovado pelos deputados. Conseguiu na Justiça. E aí agora ele quer achar um mecanismo de diminuir o Estado, vender o Estado para pagar essa dívida que ele mesmo negligenciou. E o problema é que a gente está falando de 11 campos da UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Ele quer transformar em moeda de troca para abatimento da dívida. E mais 35 imóveis da própria UENG. Nós estamos falando aí de 46 imóveis. O problema maior é o seguinte: se a União não aceitar esses imóveis, no projeto do governador Zema, está explícito no artigo 5 o seguinte: se a União não aceitar, eu quero vender os imóveis para iniciativa privada para abatimento da dívida, com 45% de desconto. E falam que não vão destruir a UENG. Tá bom, a UENG de Cláudio, por exemplo, ela está ali perto de Divinópolis. Cláudio e a UENG de Divinópolis estão no projeto. Se ele for vendido, para onde que os alunos vão? Então o Estado vai pagar aluguel para quem comprar? Quanto vai custar isso? Então falta muita transparência. Eles estão querendo vender o Hospital Risoleta Neves, a Unimontes, eles querem vender a Fazenda São Judas Tadeu da FUNED, que está aqui em Contagem, que produz, né, o plasma para produzir o soro, para a gente poder colocar, né, os antídotos dentro dos prontos atendimentos municipais e hospitais. Então a gente vê que realmente o Estado, o governador não está preocupado quais são as consequências. Ele quer achar os 20% que ele precisa dar de entrada para entrar no PROPAG, que é em torno de 36 bilhões de reais. Só no mandato do governador Zema, 50% da dívida é dele. Ele aumentou ela porque ele não estava pagando. Então a gente não pode permitir que ele venda esses imóveis. E está contemplado imóveis da própria FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que é o grande polo hospitalar do Estado de Minas Gerais, que está aqui na região metropolitana. Agora, deputado, vamos fazer aqui meio que de advogado do diabo. Para poder aderir ao PROPAG, sair do RRF, que faz a dívida ser impagável e inviabiliza o Estado, isso todo mundo tem a noção disso, os próprios deputados, a própria aprovação rápida da adesão demonstra que os deputados têm ciência disso. É necessário se conseguir esses 20%, algo em torno de 40 bi. Se Copasa e CEMIG não entram na história, porque dentro da Assembleia existe um entendimento que acho que não é necessário entrar com esse dinheiro. Como que se busca esses 40 bi? Só com o Codemig, só com as reservas de nióbio? Porque também a Lavra não está lá. Como é que caça esse dinheiro? Não tem que botar algum desses prédios nessa conta para juntar esse dinheiro? Eu acredito que ele deve, o BDMG, o BNDES vai fazer a avaliação desses imóveis, a Codemig, CEMIG e Copasa. Na federalização, eu entendo que não precisa
passar pelo referendo que está na lei estadual, porque ele não está vendendo ela, ele está entregando com o direito de compra lá na frente. O senhor é favorável que se esses ativos juntando Codemig, Codenge, Copasa e Semig, você é favorável que Copasa e Semig entrem nesse pacote? Olha, quando o Estado fala que é eficiente, que faz uma boa gestão, ele tem que fazer com o mesmo recurso que todos os governadores tiveram, melhor. E a gente não está vendo isso. O Estado está destruindo a Semig. O exemplo que nós, deputados estaduais, não estamos conseguindo há 2 meses marcar reunião na Semig. Eles fizeram uma demissão em massa e empresário está sem resposta, até os que querem investir no Estado. Então, às vezes, o caminho é realmente a federalização, não a venda, a federalização, para que a gente possa achar um caminho o governo federal fazer investimentos, por exemplo, a Copasa. Ela entregou quase 1 bilhão de dividendos nos últimos 5 anos. Onde que o governo colocou esse dinheiro? Ele poderia estar investindo nos municípios para resolver questão de saneamento básico que impacta na saúde pública. Então, é falta de prioridade, é falta de gestão e falta realmente de um planejamento de Estado. Por exemplo, a gente vê o governador Zema e até mesmo o Matheus Simões, eles estão fazendo inaugurações através de emendas parlamentares de deputado. Eles não conseguem entregar nada e estão pegando carona nas próprias emendas dos deputados. Então, infelizmente, a gente espera a avaliação para a gente ver qual é o valor para achar um caminho, mas não destruindo uma universidade estadual que demorou anos para serem construídas, não uma rede FEMIG e nem a Unimontes. O senhor, logo no início, já falou assim, é uma dívida que pode ser paga. Isso. Né? De que forma? E aí eu coloco também, já que, imagine, por exemplo, que esses prédios, esses 35, que o senhor, né, tem trabalhado para que não sejam dados aí ao governo, né, vendidos ao governo, e esses 11 da UENG, o que entra de contrapartida? Qual caminho? Há uma sinalização de qual caminho seria esse? Bom, na mensagem que o governador manda, ele fala que os imóveis que estão sendo transformados em moeda de troca seriam somente os inutilizados. Isso não é verdade. Por exemplo, eles querem doar, fazer isso com os imóveis da Fundação Getúlio Vargas. O imóvel lá em Oliveira da minha cidade tem uma APAI dentro do imóvel. E aí? Nós vamos expulsar uma APAI que está lá há 70 anos? Então, é falta de habilidade política de fazer uma construção que seja transparente e que traga segurança, tanto para os deputados votarem, tanto os de oposição e de base. Então, a gente precisa ver qual é a avaliação que o BNDES vai fazer em cima dos ativos maiores, buscar os imóveis que estão vazios e uma sugestão ao governador Zema: diminua as isenções fiscais, que aumentaram em quase 20 bilhões ano. Ele quase duplicou as isenções fiscais para os companheiros de campanha dele, que você pode olhar aí no Divulga Cande, que quem recebeu isenção fiscal foi o que doou na campanha dele. Então, a transparência, a gente precisa achar um caminho para o Estado. Ele precisa entregar um Estado mais forte do que menor, porque o discurso foi que ele colocou as contas em dia. E, na verdade, chegou a conta para ele e ele está tendo que se explicar por que ele conseguiu pagar o salário em dia. Então, as pessoas precisam entender. E toda vez que a gente fala essas informações, as nossas opiniões no parlamento, as pessoas sempre falam assim: ah, mas e o PT? Ah, mas a direita e a esquerda? Nós temos que discutir os problemas do Estado. E a gente está vendo que o governo não está achando um caminho saudável. Por exemplo, se não fosse o senador Rodrigo Pacheco e o Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia, não existiria Propag. A gente estaria no regime de recuperação fiscal, servidores sem reajuste há mais de 7 anos, há 5, 6 anos. Então, a gente precisa entender o que vai ser deixado de um legado no governo Zema. Nós estamos conversando com o deputado estadual Lucas Lasmar, da Rede Sustentabilidade, sobre a tramitação dos projetos de adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, o Propag. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Agora em Belo Horizonte, 12h e 45 minutos. Estamos de volta, seguimos aqui no Rede Notícia, conversando com o deputado estadual Lucas Lasmar, do Partido Rede Sustentabilidade. Na pauta a gente está falando sobre o Propag, né, e também a saúde aqui em Minas Gerais. E continuando, deputado, falando sobre o Propag, eu queria que o senhor falasse também sobre o comitê que vai dar mais transparência à execução, né, de todo esse trâmite relacionado ao Propag.
O senhor apresentou a necessidade, né, por emenda, a necessidade da formação desse comitê para que tudo seja feito de forma transparente. Como que isso vai ser feito? O que esse comitê prevê? Como que ele vai ser formado? Sim, nós apresentamos uma emenda ao projeto Propag para que a gente possa criar um comitê interinstitucional para acompanhar a execução desse contrato que vai perdurar por 30 anos. São 5 membros efetivos, aceita apenas servidores efetivos, sendo das instituições o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Poder Executivo. Eles terão mandatos de 3 anos, não podendo ser reconduzidos e não ter remuneração para estar dentro desse comitê. A gente não pode gerar mais despesa. Para a gente poder trazer transparência e eles terem acesso direto a toda a documentação, tanto que tiver no governo estadual, quanto também no governo federal. A dívida que nós estamos discutindo aqui começou lá em 98. Ela começou com 14 bilhões e hoje se tornou aí quase 170 bilhões. Sem nenhum tipo de transparência, ninguém fez um acompanhamento disso. Eu falo que nós políticos somos momentâneos. A gente fica de 4 em 4 anos, a gente pode ser reconduzido ou não com desejo popular. Mas esses funcionários efetivos vão ter autonomia para acompanhar o contrato total, sempre pensando no Estado e não pensando em política. Então, eu acho que emendas como essa, que trazem transparência, trazem um benefício muito grande para todo o Estado de Minas Gerais. Ô, deputado, um outro projeto que está tramitando também agora na Assembleia, que é muito polêmico, é o que transfere a gestão dos hospitais da rede FEMIG, tira da mão da FEMIG e passa para um serviço terceirizado, com a criação de um serviço social autônomo gerido pelo governo do Estado, junto com prefeituras. O senhor é um dos críticos mais ferrenhos, mais ferozes dessa proposta. O senhor, inclusive, está encabeçando um processo de colher assinaturas no plenário, assinaturas no Parlamento Mineiro, para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação sobre a situação atual da FEMIG. Até onde eu tinha ideia, você já tinha colhido algo em torno de mais de 20 assinaturas. É isso mesmo ou estou errado? Nós conseguimos 18 assinaturas. Precisaria de quantas para poder 26. conseguir? Você acha que tem espaço para isso? Olha, o governo está fazendo de tudo para que a gente não possa avançar e abrir essa CPI, porque nós temos provas contundentes sobre ações que, na minha visão, são criminosas que a Secretaria de Estado de Saúde estão fazendo e a própria presidente da FEMIG. O exemplo, fechar o Hospital Maria Amélia Lins... Que foi justamente para tentar estabelecer um serviço social autônomo por lá, né? Sim, é o discurso da eficiência, mas na prática é totalmente diferente. Fecharam 40 leitos esse ano, no início do ano, no Hospital Maria Amélia Lins, e 4 blocos cirúrgicos que estavam no hospital. Lá tem 60 leitos, fecharam os outros 20 em 2022. Pegaram todos os profissionais e colocaram no João 23. Se alguém for lá agora no João 23, vai ver pessoas há mais de 10 dias com fratura exposta no corredor. O Estado está normalizando ser tratado paciente no corredor. E nós estamos recebendo denúncia, não é somente de usuário, não. É de médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, que lá está em colapso, que o bloco cirúrgico não está faltando anestesista, às vezes, para operar as pessoas, faltando material. E a gente levou a TV Assembleia lá para fazer a fiscalização, identificando pessoas com infecções já graves na perna, pessoas que o médico teve que quebrar o osso para conseguir fazer a cirurgia depois, porque a pessoa ficou mais de 10 dias, o osso colou. Então, a gente tem informações graves. E pior, nós temos leito de CTI dentro do Júlio Kubitschek, estruturados, sem profissional, e um concurso desde 2023 que a Secretaria de Estado, através do secretário, não chama as pessoas. Então, aí que tá, que eu vou aqui colocar mais uma questão a respeito disso. Você falou sobre o concurso público. O governo do Estado disse que ele já está muito próximo de atingir o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e que optaria pela implantação desse serviço social autônomo justamente para suprir as unidades de saúde, até inclusive os novos hospitais regionais que estão para serem instalados, como é o caso de Divinópolis e Teófilo Otoni. Então, ele tem que contratar dessa forma, porque ele não consegue contratar via concurso público. O senhor difere dessa situação? Não, em relação à FEMIG, o Estado tem uma peculiaridade na questão do regime fiscal. Esse serviço é essencial. Ele pode contratar as pessoas que estão saindo ou até mesmo para abertura de novos leitos. Mesmo sem ultrapassando o regime de recuperação, o teto do limite. Sim, porque é essencial.
Então, a gente vê que o Estado está economizando e contratando em vários outros lugares, principalmente agentes políticos, por exemplo. Tem 8 pessoas do Novo que estão dentro do governo que custam em torno de R$2 milhões por ano no Estado. Então, na verdade, é falta de prioridade. Eu vejo que estão economizando e tem pessoas morrendo. Já existem 6 pacientes que morreram dentro do João 23 por negligência assistencial, que já está na mão da doutora Joseli, que ela vai abrir um processo contra essas pessoas. Então, eles estão brincando de fazer administração, mas na publicidade é um grande discurso muito bonito que a maioria das pessoas acreditam. Mas quando se leva a TV Assembleia e vê todo o caos, a gente percebe que a realidade é completamente diferente. Os hospitais regionais, já foi dito pelo secretário Fábio Baquerete que ele não tem dinheiro para administrar, colocar eles para funcionar. Eu falo muito, construir é fácil, não para o governo Zema, porque ele até hoje não está conseguindo entregar os hospitais regionais. Mas o problema é quem vai custear isso. Ele mesmo já falou, eu não tenho dinheiro. Então, cria-se uma expectativa na sociedade que vai colocar os hospitais regionais para funcionar, mas não fala de onde vai vir a fonte orçamentária. E é pior, isso pode até desequilibrar os hospitais filantrópicos que funcionam nessas regiões, porque vai dividir o recurso, que a gente chama de PPI, que são realocados por especialidade em cada hospital. E esses problemas, eles ocorrem também no interior do estado. O senhor é do Centro-Oeste, o senhor foi secretário de saúde, inclusive, né? Tem uma experiência muito grande nessa área, conhece de perto todas as demandas. O que o interior ele vive no que diz respeito a esse sucateamento? Adriana, eu falo que quando há colapso dentro da região metropolitana, na área hospitalar, isso interfere em todo o interior. Por exemplo, Oliveira, nós temos que fazer uma operação de guerra para transferir 2 crianças de 1 mês entubada para arrumar leitos de neonatal. Enquanto isso, a gente tem uma estrutura aqui dentro do João Paulo II, que poderia ter neonatal e o Estado não coloca. Nós temos dentro do Hospital Júlia Kubitschek uma construção que está desde 2008 com em torno de quase 80 leitos fechados. Então, assim, qual é o tipo de construção que o Estado fez? As doenças agudas respiratórias graves que nós estamos lutando agora, que está trazendo esse colapso, ela está no calendário epidemiológico do Estado. Então, ele conseguiria trabalhar com previsibilidade. Ele espera o colapso para decretar estado de emergência em saúde pública no estado de Minas Gerais, para fazer compra direta, para fazer as ações que ele quer fazer de forma sempre tardia. Então, o que eu vejo é esse discurso. Para quem entende, quem foi secretário de saúde, entende da área da saúde, percebe-se que realmente é uma incompetência administrativa, porque não faz diferença se uma pessoa morrer ou sobreviver dentro do hospital, porque acaba virando um número para o Estado. Vocês vão ver no Fiscaliza, que o secretário de Estado, Fábio Baquerete, com certeza vai lá para apresentar, apresenta milhões de investimentos, tal, mas quando vai ver a realidade, é completamente diferente. Então, a gente precisa focar no que realmente está adoecendo a nossa população. Por exemplo, das mamografias. O estado de Minas Gerais está caindo o número de mamografias. Se você for olhar no passado, Zema e todo o seu grupo fez um discurso lindo que entregou mamógrafos novos para várias regiões. E nós, deputados, não temos autonomia de conseguir indicar mamógrafos digitais para o interior afora, porque eles falam que tem que regionalizar as coisas. Na verdade, a gente está deixando as nossas mulheres à mercê de um exame tão básico, que é de R$100. Queremos agradecer o deputado estadual Lucas Lasmar, do Rede Sustentabilidade, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Passa deputado. rápido, né, deputado? Passa rapidinho, mas obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. As portas sempre abertas da Rede Catedral de Comunicação Católica para o senhor. Obrigado. Obrigada, deputado, pela participação. Que sucesso, viu? Pelos trabalhos, né? E também são muitos desafios que estão por vir, viu? Sempre estaremos defendendo a saúde pública do Estado. Obrigada. E termina aqui, André Santos, o nosso Rede Notícia Entrevista, agradecendo, claro, a participação, né, do deputado Lucas Lasmar, do Partido Rede Sustentabilidade, e também, né, agradecendo a companhia de todo mundo que estava aqui conosco. E você que está assistindo a gente na TV Horizonte, nos ouvindo na América FM, na Cultura M, não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. No Instagram é o @TV Horizonte Oficial, também o @Rádio América Oficial. Você fica agora com o Bola na Rede, Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Cruzeirão cabuloso ali próximo da liderança. O Galão também não deixando fugir. Tudo e isso o PSG? Agora. E o PSG, né? Campeão da Europa, campeão da Champions pela primeira vez. Tudo isso e muito mais na sequência da nossa programação. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau.